A lei número 14.811, de 15 de janeiro de 2024, que entrou em vigor esta semana, introduziu várias e significativas alterações no direito penal, com reflexos no processo penal, na lei dos crimes hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente. São várias alterações e todas elas merecem atenção e análise. Por isso, eu pretendo oportunamente abordar vários pontos desta lei. Mas no momento presente, neste momento, eu quero abordar a criação, a análise da criação por esta lei de um novo crime acrescentado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 244-C, introduzido por esta nova lei, que define a omissão de comunicação de desaparecimento de criança ou adolescente. A redação desse novo artigo 244-C é a seguinte: deixar o pai, a mãe ou o responsável legal, de forma dolosa, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Desde logo, eu quero registrar aqui o meu sentimento de um misto de perplexidade, de desalento e até tristeza ao constatar que o legislador dessa lei 14.811 de 2024 demonstra ou um grande desprezo ou um claro desconhecimento de fundamentos elementares da teoria geral do direito penal ao redigir esse novo tipo penal. A expressão de forma dolosa, contida no tipo do novo artigo 244-C do ECA, contida no tipo, portanto, com natureza de elementar do crime em questão, além de absolutamente desnecessária, pode levar, como é frequente no direito, à criação de discussões a respeito do próprio alcance dessa norma incriminadora em questão. A menção expressa ao dolo no tipo descritivo dá de ombros ao princípio da excepcionalidade do crime culposo. Ignora a existência do princípio da excepcionalidade do crime culposo, que é um dos pilares da teoria geral do direito penal brasileiro e que está estampado com uma clareza solar no parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. Estabelece com todas as letras que, salvo os casos expressos em lei, veja bem, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. A regra, portanto, é o crime ser doloso. Excepcionalmente, quando a lei expressamente contiver previsão, a forma culposa. Então, a regra é de que qualquer conduta, ação ou omissão prevista como crime, só pode ser imputada a quem a praticou dolosamente, isto é, a praticou conscientemente buscando a realização daquele tipo penal, ou, no caso do dolo chamado eventual, aceitando aquele resultado criminoso, assumindo o risco de produzir aquele evento previsto na lei penal. Isso decorre naturalmente da premissa de que a conduta humana é a expressão do conteúdo da vontade, para usar a dicção do famoso Hans Welzel, criador ou um dos sistematizadores da teoria finalista da ação,
que foi claramente acolhida pelo nosso Código Penal. Isso impõe a consequência de que, como regra, para que o fato seja crime, não basta a presença do tipo objetivo, ou seja, não basta a mera realização externa, objetiva, daquela ação ou omissão descrita no artigo da lei penal. É preciso mais. É preciso que esteja presente também o denominado tipo subjetivo, isto é, o dolo, que é a vontade dirigida no sentido de realizar aquela conduta descrita como crime. Assim, por exemplo, se o sujeito comercializa um pacote de 5 quilos de cocaína, ele estará, a princípio, realizando o tipo objetivo do artigo 33 da Lei de Drogas. Mas ele não estará cometendo o crime de tráfico de drogas caso fique demonstrado que ele acreditava sinceramente que aquilo fosse talco ou farinha de trigo. Porque em tal hipótese faltará o dolo, faltará o tipo subjetivo. É o clássico exemplo de erro de tipo, ou erro sobre elementar do tipo que afasta o dolo e, portanto, afasta o tipo subjetivo, afastando o crime. O crime culposo, ele é excepcional. E como toda exceção, conforme previsto expressamente no parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, ele deve ser expressamente previsto. Só se punirá um resultado culposo, ou seja, um resultado decorrente de falta de cautela, de negligência, de falta de prudência do agente, quando a lei expressamente contiver a previsão daquele resultado a título culposo. Por isso que a imensa maioria dos crimes, estelionato, tráfico de drogas, contrabando, moeda falsa, sequestro, roubo, etc., etc., só é punida a título doloso. Só excepcionalmente, em alguns poucos casos, visando uma maior proteção do bem jurídico tutelado, é que a lei penal prevê a punição do crime na forma culposa, como, por exemplo, o homicídio, a lesão corporal, o incêndio, alguns crimes ambientais, sempre com a expressa previsão da forma culposa. Os crimes culposos, diferente do que ocorre com os dolosos, eles têm natureza normativa, têm estrutura normativa. Pune-se o agente não porque ele quis, ainda que eventualmente, realizar aquele delito, mas porque ele deixou de observar normas de cuidado, regras de diligência ou de prudência, e essa sua conduta, essa sua imprevidência, acarretou uma consequência típica, cuja punição por culpa está expressamente prevista na lei penal. Por isso, se a norma penal incriminadora não faz qualquer menção a dolo ou culpa, o crime será necessariamente doloso. Aplica-se aí a regra geral. Incluir nas elementares do tipo a menção à forma dolosa, como fez o legislador da nova lei, além de uma redundância imperdoável, é uma demonstração de desconhecimento da teoria geral do direito penal. É lamentável que o legislador brasileiro esteja maltratando dessa forma uma ciência tão bela como é a ciência do direito penal. Mas, superadas essas críticas, deve-se ter em conta que o novo artigo 244-C do ECA, agora incluído pela Lei 14.811 de 2024, configura o que a doutrina denomina crime omissivo próprio ou omissivo puro, o que significa que o tipo incrimina a inação, incrimina a inércia.
com o emprego da dicção deixar de comunicar, punindo tal omissão com as penas de 2 a 4 anos de reclusão mais multa, o comando normativo é no sentido de que seja feita a comunicação do desaparecimento da criança ou adolescente. É um crime próprio quanto ao agente, ou seja, é daqueles tipos penais que só podem ser realizados por quem detenha uma certa condição pessoal. No caso, tem que ser pai, mãe ou responsável legal pelo menor desaparecido, como, por exemplo, um professor durante o horário de aula, ou guardião, ou tutor da criança, e assim por diante. Apesar disso, nada obsta a eventual participação de terceiro que não tenha essa condição especial em relação ao menor desaparecido. Por exemplo, um amigo que convence o pai ou a mãe a deixar de fazer a comunicação à autoridade. O tipo penal não estabelece um prazo para que seja feita a comunicação. Portanto, deve-se inferir que a exigência é de que essa comunicação seja feita imediatamente. O que, aliás, é a interpretação mais consentânea com as finalidades protetivas dessa norma penal. Aí a gente pode concluir que, como é a regra em relação aos crimes omissivos próprios, deve-se ter como momento consumativo desse delito aquele momento em que, já tendo possibilidade material de fazer a comunicação do desaparecimento da criança ou adolescente à autoridade pública, o sujeito ativo, pai, mãe ou responsável legal, deixa injustificadamente de fazer a comunicação. Como se trata de um crime omissivo puro, como é pacífico na doutrina, não se admite a tentativa. Diz o tipo do artigo 244-C que a comunicação do desaparecimento deve ser feita à autoridade pública. Não há a definição de que autoridade pública. Assim, deve-se entender como autoridade pública todo órgão que, de alguma forma, integre a rede de proteção à criança e ao adolescente. Por exemplo, o Conselho Tutelar, Ministério Público, Juízo da Infância e Juventude, a Polícia e assim por diante. O meio pelo qual se deve fazer a comunicação também não é restringido no tipo penal. Assim, pode-se fazer a comunicação tanto por meio de um telefonema ou por um e-mail, até pelo registro presencial da ocorrência. E, por óbvio, se a comunicação do desaparecimento da criança ou do adolescente à autoridade policial já foi feita por um terceiro, por exemplo, um vizinho, por um amigo, um parente, etc., estará suprida a omissão do pai, mãe ou responsável legal do menor. Trata-se de um crime doloso, como, aliás, o legislador, de forma desnecessária e redundante, fez inserir na própria descrição típica, e disso decorre que, para haver o crime, é preciso que o agente tenha consciência de que a criança está desaparecida. É o elemento cognitivo do dolo. Tem que ter a consciência também de que essa criança é o seu filho ou está sob sua responsabilidade legal. E também tem que ter a vontade livre de não fazer a comunicação do desaparecimento à autoridade, que é o elemento volitivo do dolo. É possível o dolo eventual? Sim. Ele se apresenta, por exemplo, no caso de dúvida a respeito da condição do menor, se ele está ou não desaparecido, ou se aquele menor
que desapareceu é ou não o filho do agente, e mesmo assim, aceitando a hipótese de que a criança esteja desaparecida, ou a hipótese de que a criança desaparecida seja o seu filho, esteja sob sua responsabilidade, o sujeito se recusa a fazer a comunicação. Estará configurado aí o crime com dolo eventual. Em razão da pena cominada em abstrato, 2 a 4 anos de reclusão, não se trata de uma infração de menor potencial ofensivo e, portanto, não está sujeita ao rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95 e também não admite a transação penal prevista nesta mesma lei. Mas, como se trata de delito que não envolve violência à pessoa e considerando que o quantum da pena mínima é inferior a 4 anos, é possível, em tese, a proposta de acordo de não persecução penal, prevista no artigo 28A do Código de Processo Penal, a ser formulada pelo Ministério Público.